Bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E hoje temos a grata satisfação de termos conosco Henrique Scalco Frank. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Suzana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando e participando um pouco desse projeto. Henrique tem 33 anos e é engenheiro ambiental formado pela Universidade do Rio Grande do Sul, a URGS, mas, no entanto, não é como engenheiro que ele está hoje aqui conosco, mas por uma decisão bastante ousada que tomou no início de sua carreira, quando, com pouco tempo de formado, já tinha o tipo de emprego que muitos, com mais tempo de curso concluído, ainda não tinham conseguido. O Henrique largou tudo e foi ser montanhista. Conta para nós, Henrique, como foi essa virada na tua vida, o que te motivou a isso e com quantos anos tu estavas quando tomaste essa decisão? Na verdade, essa decisão foi tomada em 2017. Como tu comentou, eu ascendi muito rápido na minha carreira de engenheiro, assim, até acho que é algo que nem eu, nem ninguém esperava, assim, simplesmente foi uma oportunidade que apareceu, que também era um desafio, assim, e isso se mistura um pouco as coisas. Eu sou movido a desafio, gosto disso, gosto de ser desafiado. E daí em 2012 eu me formei e fui convidado para esse projeto em Alagoas. Daí eu me mudei para Alagoas, era na época a maior PPP, parceria público-privada de saneamento básico, e eu aprendi demais, mas ao mesmo tempo, assim, foi tudo muito de repente, assim, eu mudei para o outro lado do país, que a gente pode dizer que é outro país, quase, porque culturalmente é muito diferente, nem melhor nem pior, mas diferente. Isso me chocou um pouco, e trabalhava 10, 12 horas por dia, tinha uma equipe, cheguei a ter uma equipe de 50 pessoas, até que em 2017, eu desde 2011, 12, eu tinha a escalada como hobby, e isso vinha ganhando força, até porque como eu trabalhava muito, os meus momentos de lazer eram também intensos, na mesma proporção, para poder descarregar essa energia que ficava acumulada do trabalho. Então, foi quando eu conheci, em 2015, a alta montanha, que a gente chama, que são as montanhas com mais de 3.500, 4.000 metros de altitude, onde a gente começa a ter outros desafios, como a adaptação do corpo ao ambiente, e me apaixonei, assim, foi um caso de amor, Amor à eu acho. primeira vista. Eu não diria que é a primeira, porque os primeiros 2 dias da minha primeira experiência na Bolívia foram horríveis, assim, porque aquela sensação de mal-estar e não conseguia comer, mas passado esses 2 primeiros dias, daí sim, daí foi avassalador, digamos. E daí eu voltei dessa primeira experiência, voltei para Alagoas e decidi fazer a próxima. E a próxima foi o Aconcagua, que é a montanha mais alta da América. E daí, quando eu decido a Aconcagua, assim, eu estava num momento um pouco turbulento da minha carreira profissional, assim, vivenciando, quem sabe, algumas coisas que eu não necessariamente eu concordava, ou que eu sempre, que eu algumas vezes não concordei, e eu me via cada vez, então é isso, eu sempre gostei de ser desafiado, e eu me via cada vez mais próximo de um Henrique que eu não queria. Eu não tinha certeza do que eu queria, mas eu tinha muita certeza do que eu não queria. E eu estava cada vez me aproximando mais disso, assim, cara, de ter, cara, aquela carreira estável, casar, ter filhos, a vida tradicional. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de viver experiências diferentes. Isso não estava acontecendo. Então, quando eu fui para Concagua, isso mexeu muito comigo. E eu lembro bem, assim, descendo da Concagua, olhando a Cordilheira dos Andes de dentro,
E daí eu falei, cara, eu quero mais disso. E daí eu tomei a decisão de ir para o Everest. Assim, foi uma decisão grande, assim, porque eu tinha pouca experiência de montanha e falei, não, é isso que eu quero fazer. E daí eu sentei para olhar, assim, como fazer isso. E eu lembro bem, assim, que eu voltei para Lagoas, sentei com o meu chefe na época, que era um cara muito gente boa, que eu me dava muito bem com ele, e sentamos, na verdade, nem foi para discutir nenhum projeto, foi para contar como tinha sido. E eu falei, eu vou pro ano que vem, eu vou pro Everest. E daí ele falou, legal. E como é que eu te ajudo? Eu falei, cara, eu preciso 3 meses de férias ao longo desse ano. E daí ele sentou para trás e falou, tipo, tu sabe que não dá, né? Daí eu falei, não, cara, o negócio é o seguinte, como eu falei, eu vou ir. Agora, o como é o que a gente precisa resolver. Daí ele viu que era sério, mas daí a gente foi conversar sério mesmo uns 2 meses depois, porque eu sentei, fiz conta, cara, é um projeto caro, e quando uns 2 meses depois de ter pedido alguns patrocínios já e tal, que eu vi que não ia rolar, que eu ia ter que bancar, daí eu sentei, fiz conta e vi que dava. Eu ia precisar dar uma viravolta grande na minha vida, vender o que eu tinha conquistado já, mas que dava para ir. E daí eu sentei com ele e falei, eu vou ir. E basicamente eu cheguei para ele e falei, eu vou me demitir. Sim. Agora, quando vai depender da gente, porque daí também eu não tinha nenhuma intenção de brigar ou de deixar eles na mão. Então eu sentei fomos discutir os termos, né? Então, cara, assim, fazer uma transição, planejar uma sucessão, para daí eu sair e no dia 25 de julho de 2017 eu estava oficialmente desligado e entrando no meu carro para voltar para o Rio Grande do Sul. Olha só, então, tu falaste que essa decisão maior veio quando tu desceste do Aconcagua e enxergaste na tua frente o Everest, né, como uma meta. Como foi a sensação de estar no topo do Everest? E como é que tu te preparaste para essa empreitada física e psicologicamente, né? Porque deve ter uma preparação bastante grande. E o percurso da base até o topo foi fácil? Durou quanto tempo? Que desafios te trouxe? Bom, por partes. A preparação, eu acho. Vamos em ordem cronológica. Tá. A preparação durou praticamente 1 ano, então eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de ir em janeiro de 2017, quando eu desci do Aconcagua. Eu materializei ela de colocar na ponta do lápis e dizer, cara, não, eu vou de fato, em abril de 2017. Foi quando eu alinhei com o meu chefe, comecei as tratativas com a equipe local do Nepal, porque toda logística lá a gente usa uma equipe local, então eu comecei a materializar a expedição em abril de 2017. E daí eu foquei muito no treinamento, então, porque eu precisava ganhar bagagem de montanha. Desde o início eu assumi uma premissa para mim, que eu precisava ser autônomo na montanha para subir uma montanha tão grande como o Everest. O que é ser autônomo para mim? Cara, se eu estou a 8 mil e dá tudo errado, digamos, o Sherpa que está comigo passa mal, acontece alguma coisa, eu tenho que saber voltar para casa. Isso para mim é ser autônomo. Eu tenho que ter as habilidades técnicas necessárias para poder voltar para casa. Então, eu passei por isso. Então, ao longo do restante do ano, eu fiz várias expedições no Brasil e nos Andes, então, para ganhar autonomia. Então, as maiores travessias do Brasil eu fiz, então, travessias de longo percurso, que a gente precisa carregar muita coisa. Fiz mais 3 montanhas de 6 mil metros nos Andes. Fiz a minha primeira expedição autônomo, que eu planejei tudo, então foi a minha caminhada. Mas, como tu comentou,
a montanha, o esporte, o montanhismo, principalmente de grandes montanhas, de grande altitude, ele é muito mais psicológico do que físico. Só que se eu disser que eu treinei, é mentira, assim, porque como é que tu treina o psicológico? Acho que isso a gente treina indo para a montanha. Eu acho que os grandes ensinamentos que a montanha nos dá são vivendo a montanha. Então, também enquanto eu executava essas expedições nessas montanhas para me preparar tecnicamente, que eu ia ganhando essa bagagem emocional, de saber lidar com os sentimentos, de tomar decisões nos momentos difíceis, aceitar que às vezes a gente tomou a decisão errada e tem que arcar com as consequências disso. Então, e é interessante assim, que a última expedição, em janeiro de 2018, a última expedição antes de ir para o Everest, foi a primeira expedição que eu não fiz cume. E que eu não consegui concluir o objetivo, que era chegar no cume do Cerro Plata, na Argentina. E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo na hora, assim, foi meio que um balde de água fria, assim. E eu falei, opa, ao mesmo tempo, aquele momento ali, para mim, foi a certeza que eu estava pronto. Porque é muito difícil, quando tu te propõe a fazer algo grande assim, tu aceitar que tu não conseguiu e voltar em segurança. Então, quando eu consegui, em função do clima na época, dar volta atrás, para mim foi definitivo. Assim, eu falei, cara, agora eu estou pronto. Então, e daí eu acho que é aí que entrou, não, o meu emocional está pronto para viver uma expedição dessas. Daí, a outra parte da pergunta, a expedição. A expedição, na verdade, o meu plano era de até 65 dias. Então, eu tinha esse era o tempo que eu estava previsto estar no Nepal. Então, é claro que tem toda a ida até lá. A gente fica alguns dias em Katmandu, na capital, porque a gente tem muito equipamento, muita coisa para organizar ainda quando a gente chega lá, porque não dá para levar tudo. Então, tem que comprar comida, comprar alguns equipamentos. E daí a gente pega um aviãozinho e vai para Lukla, que é uma cidadezinha já na montanha, 2.800 metros. E daí a gente caminha 10 dias até chegar ao acampamento base. Então, são 10 dias de trekking, um dos trekkings mais lindos que eu já fiz, se não o mais bonito. É sensacional, e recomendo muito para quem gosta de caminhadas, porque é uma caminhada de altitude. E daí a gente chega no acampamento base, que vira a nossa casa ali no restante daquele tempo. E daí a gente faz uma imersão, de fato, na montanha, porque daí a gente executa 3 ciclos de aclimatação, porque é muito alto, então a gente tem que deixar o corpo se adaptar. Então, a cada ciclo de aclimatação, a gente vai expondo o corpo a altitudes maiores, e ao mesmo tempo, enquanto a gente expõe o corpo, a gente vai montando os acampamentos superiores, que a gente tem que ir preparando o caminho descobrindo o caminho para a nossa empreitada final, que é o nosso 4º ciclo, que é o que a gente chama de ciclo de cume. Então, esse período todo, entre idas e vindas, então, do momento que eu cheguei no acampamento base até... vamos fazer as contas juntos. Eu cheguei no acampamento base no dia 14 de abril e cheguei no cume no dia 19 de maio. Então, aí são 35 dias. Daí foram mais 2 dias para descer para o acampamento base de novo. Então, 37 dias. Assim, eu sei que eu lembro o número que eu tinha, que minha expedição inteira durou 55 dias. Então, assim, esse é o tempo. E lá em cima, Henrique, qual é a sensação? É um misto de sentimentos muito, muito intenso, porque é isso, tudo está muito intenso. Está sentindo muito frio, tu está muito cansado, tu já pensou em desistir 500 vezes, porque é o tempo inteiro, assim, o nosso corpo não é feito para estar nesse ambiente. Então, várias vezes, tudo acontece muito devagar, porque cada passo leva de 30 a 40 segundos. Então, no dia de cume, os últimos 150 metros de desnível eu levei 2 horas e meia para fazer. E era assim, 2 horas e meia em que eu estava vendo o cume e
estava muito perto, eu dizia, cara, cheguei. E ao mesmo tempo eu dizia, cara, falta muito. Ao mesmo tempo eu olhava e, nossa, falta muito. E claro, eu vi muito filme sobre as expedições anteriores, toda a história das expedições no Everest, e a maioria dos filmes e livros retratam tragédias. Sim. Então, e a maioria dessas histórias aconteceram nesse trecho, no finalzinho da montanha, seja na ida ou na volta. Então, a verdade é que quando tu tá indo e quando tu tá no cume, em nenhum momento tu relaxa para dizer, cara, que momento. Claro, quando a gente está lá em cima, é a sensação é de... Eu brinco, são duas sensações antagônicas, mas complementares, porque ao mesmo tempo que eu me sinto um super-homem, e eu lembro assim, me senti, cara, eu consegui. Porque foi um projeto que eu tive muito apoio, mas ao mesmo tempo tive muita gente, e às vezes as mesmas pessoas que estavam apoiando diziam, mas tem certeza? Isso não é uma loucura? E daí chegar lá e dizer, cara, eu consegui. Então tu se sente um super-homem, ao mesmo tempo tu olha o mundo lá de cima e eu lembro de estar lá embaixo olhando para cima e quando tu tá lá embaixo tu não reconhece nada que está lá em cima, e quando tu olha lá para baixo tudo é muito pequeno. E daí eu lembro de pensar assim, cara, a pessoa quem está naquela cidadezinha lá não faz a mínima ideia que eu estou aqui, se eu ficar aqui para ela não muda nada. Então a sensação de insignificância. Então, assim, cara, Que de aprendizado, fragilidade. hein? Que aprendizado. E de fragilidade, né? Fato. Assim, como ao mesmo tempo eu sou. Eu falo muito palavrão, né? Eu ia falar um palavrão. Ao mesmo tempo que eu sou. Eu Muito sou o cara. bom. Ao mesmo tempo que eu sou muito bom, tu olha, eu sou frágil e eu não sou ninguém. Então, é uma sensação antagônica, mas eu acho que complementar para a nossa vida, porque é isso, sim, de repente, para o mundo eu não sou tudo isso, mas para mim eu sou, e eu sou capaz de fazer o que eu quero fazer, o que eu me proponho a fazer. E essa consciência de ti sobre ti mesmo é importantíssima, né? E é Sim. muito difícil as pessoas pensarem isso sobre elas. É mais fácil elas pensarem que elas são o cara, né, em determinados momentos, do que elas terem certeza da sua insignificância perante o resto, da sua fragilidade, né? É muito difícil aceitar isso. Mas, e eu imagino também, com esses percalços todos, a apreensão da tua família. Devem ter sofrido aqui momentos de angústia. Ah, eu falei aqui, esqueci de dizer que o Henrique é natural de Santa Rosa, né, no Rio Grande do Sul, e que atualmente mora em Porto Alegre. Bom, isso. De lá para cá tu não paraste mais, né? Por onde mais tu andaste? Todo mundo me perguntou, era uma pergunta muito recorrente, como eu larguei tudo para fazer isso e eu investi tudo que eu tinha para fazer isso. Uma pergunta muito recorrente era: o que tu vai fazer depois? E eu acho que tem algumas coisas que a gente faz na vida que a gente não pensa o que vai acontecer depois. E eu acho que essa era uma delas. Eu queria muito viver essa experiência e viver de forma plena, sem precisar me preocupar com o trabalho, ou com o que ia acontecer depois. E eu me permiti fazer isso. Eu fui para lá. Hoje eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas foi o que eu fiz naquele momento. Eu falei, cara, depois eu vou pensar depois. E então eu vivi aquilo de uma forma muito intensa. Então eu ao mesmo tempo foi muito bom. E quando eu voltei, então eu tinha me planejado para 65 dias, a expedição durou 55. Então nesses últimos dias eu fui para um templo budista. Eu fiquei 5 dias num templo budista que é bem no meio da montanha, assim, é um templo que normalmente não recebe turistas. E aprendi a meditar, conversei muito com as monjas, era um templo que só tinha monjas, e para pensar o que eu ia fazer depois. E daí eu decidi seguir no mundo da montanha. Naquele momento eu não sabia como eu ia fazer isso, eu sei que eu queria continuar escalando,
E daí nasceu o projeto que eu chamei de 14.8 mil mais, que é a busca por subir as 14 maiores montanhas do mundo, que são todas as montanhas com mais de 8 mil metros, que é um projeto que não fui eu que inventei, tinha já há alguns anos, tem alguns montanhistas que fizeram ou tentam completar, mas é um projeto que nenhum brasileiro fez ainda, porque a gente não é um país de tradição de alta montanha, então imagina, eu fui o 19º brasileiro a escalar o Everest, então é um esporte novo no Brasil, e criei esse projeto e desde lá estou em busca disso. Daí em 2019 eu escalei o Manaslu, que é a 8ª montanha mais alta do mundo, já dentro desse projeto, e a ideia era escalar uma por ano. 2020 eu estava me preparando para ir para o Shoyu, e daí veio a pandemia, que mexeu bastante com o projeto, comigo, porque é isso, eu tinha investido muito, então estava com dificuldade de obtenção de recursos, porque não tinha expedição acontecendo, não tinha previsão de viajar, e tudo envolve uma viagem. Então, foi aí que eu organizei um pouco a minha vida também, comecei, na verdade, eu já vinha começando em 2019 a guiar, então, e que para mim é uma forma de unir o útil ao agradável, então, ao mesmo tempo, porque também nesse tempo, assim, eu fui convidado a falar muito sobre, assim como tu me convidou para estar aqui batendo um papo com vocês, muita gente me pediu para falar, contar essa história, e eu comecei a entender que eu podia inspirar as pessoas através da minha história. Então, eu fui entender como é que eu faço isso. Eu posso falar, posso contar, mas eu também posso levar pessoas a viver essa experiência, que eu acho que eu acredito muito que é um esporte democrático e acredito muito que todo mundo deveria ir uma vez para a montanha na vida. Quem sabe não para o Everest, mas para outra montanha, porque eu acho que isso ensina muito sobre a gente mesmo, como a gente falava. Então, eu comecei a guiar também pessoas em 2019 e agora, desde o ano passado, metade do ano passado, retomei isso com um pouco mais de intensidade. E isso, para mim, acaba unindo o útil ao agradável, porque enquanto eu estou guiando as pessoas, eu também estou treinando, porque também isso me propicia estar nas montanhas e me manter em atividade. Essa montanha de que tu falaste, o Manaslu, fica onde? O Manaslu fica no Nepal também, fica um pouco mais na região central. E, na verdade, todas as montanhas das 14, todas as montanhas com mais de 8 mil metros são na região do Karakoram. Então, pega a parte do Nepal, uma parte do Paquistão, uma parte na China e uma montanha na Índia. Tá. Henrique, a gente falou sobre a tua sensação antagônica ali de estar no topo da montanha, né? A tua percepção de ti mesmo como um super-homem e, ao mesmo tempo, como fragilíssimo. E então, eu imagino que escalar montanhas, também, como tu já disseste, tem te ensinado muitas coisas, quer sobre valores, quer sobre o posicionamento perante a vida. Que coisas muito importantes essa tua nova vida te trouxe nesse sentido, da tua, que tu achas que ela agregou de importante sobre os valores e sobre o teu pensamento sobre a vida? Muito da espiritualidade, e aqui eu não falo de religião, mas de espiritualidade, de compreensão de valores interiores, que pela convivência. Então, eu acho que a montanha me ensinou muito, mas a convivência com o povo Sherpa me ensinou, acho que ainda mais. O que é o povo Sherpa, para quem não sabe? Sherpa o Nepal tem várias etnias e é um país, apesar de muito pequeno, formado por diversas etnias, porque ele tem um terreno muito diverso, e o povo Sherpa são os nepaleses da montanha. Então, são o misto ali eles não são tibetanos, é o povo que migrou do Tibete e se estabeleceu na montanha.
Então, esse é o povo Sherpa. E então tem toda essa questão da espiritualidade que eu sempre eu me definia mais como algo próximo do ateu, e eu entendi que eu não sou isso. Então, ao mesmo tempo, eu tenho muitas críticas à igreja, à instituição igreja, mas então eu sempre tive uma dificuldade de me entender de que religião eu sou, o que eu sou. E eu acho que eu entendi que, cara, eu creio, eu sou crente, e entendi que a espiritualidade daí passa também pelo respeito à espiritualidade do outro e a compreensão, e que às vezes não cabe a nós criticar a crença, principalmente do outro. Então, conviver com pessoas tão diferentes me mostraram, cara, que às vezes o que a gente tem pré-concebido como verdade só faz sentido na nossa realidade e não na deles. Então, ao mesmo tempo, a montanha é muito grande, é muito difícil. Eu tenho certeza que sozinho eu não teria chegado. Então, e eu sempre fui muito individualista, assim, sempre fui muito seguro que eu era capaz de fazer as coisas. E hoje eu reconheço muito mais que eu sou capaz, mas é muito mais fácil se eu tiver alguém junto comigo e aprender a valorizar isso. Então, valorizar a diferença das pessoas, que não é com pessoas iguais que a gente vai construir as coisas, é com pessoas diferentes, a gente conseguindo debater para nas diferenças se fortalecer mas principalmente assim, cara, ter alguém para andar contigo torna as coisas mais fáceis e mais seguras. Então, acho que assim, acho que esses são os grandes aprendizados. Claro, pode falar muito sobre a questão da resiliência e tudo isso, mas acho que o grande aprendizado é, para mim, valorizar as pessoas. Assim, acho que esse é o que a montanha cada vez me ensina mais. E fantástico. Alguma coisa que tu pudeste perceber sobre os povos desses lugares por onde tu andaste, assim, que te chamou a atenção? Por exemplo, esse povo lá das montanhas do Nepal, alguma coisa na forma deles viverem que te impactou? Eu gosto, assim, um dos motivos que eu gosto de estar na montanha é conviver com as pessoas. E normalmente a gente são povos que, sobre a nossa ótica ocidental capitalista, são povos primitivos ou mais primitivos. Tanto se a gente vai para a Bolívia, para o Equador, para as regiões de montanha da Argentina, a gente encontra então os povos indígenas e de questão dos descendentes de Incas, como no Nepal, o povo Sherpa, e eles são muito parecidos, no sentido de que são povos muito crentes, então muito espiritualizados, e eles têm na montanha seus deuses, nas montanhas seus deuses, então a questão do respeito ao ambiente, e não necessariamente o respeito à natureza, mas ao ambiente em que eles estão inseridos, entender que o ambiente ajuda eles a viver e torna isso mais fácil ou mais difícil. E então eles têm, por exemplo, a gente passou para subir o Everest, passou por algumas montanhas, algumas cerimônias de pedido de autorização de escalada. Então as pujas, que a gente chama, é uma cerimônia em que tu pede autorização para subir a montanha, porque a montanha para eles é um deus e tu não pode pisar nas encostas e muito menos na cabeça deste deus sem pedir autorização para ele. E eles acreditam tanto nisso que alguns Sherpas se recusam a escalar contigo se tu não participar dessa cerimônia, porque eles entendem que tu vira um ponto de atração de mal. Problemas. Exatamente. Que a montanha vai se vingar de ti. Então, são povos mas eles são muito simples. Então, é um povo que valoriza pouco o dinheiro. Não é que eles não queiram o dinheiro, mas para eles não é o mais importante. Eles valorizam muito o contato. São povos que te recebem muito bem.
não, principalmente o povo Sherpa, é interessante, sim, a gente tem muita maldade, né? Tipo, cara, tanto de sexualizar algumas coisas, de pensar que pô, alguma coisa pode estar errado porque o cara vai me sacanear, alguma coisa assim. E eles não têm essa maldade, assim, às vezes até eles falam, alguém fala alguma coisa, tu vai brincar, eles não entendem a tua brincadeira. Eles são Porque inocentes. eles não têm essa maldade, assim, porque ou diz, eu posso deixar a mochila aqui? Pode, não, mas ninguém vai pegar. Por que alguém pegaria? Simplesmente assim. Então, faz, assim, eles não têm essa malícia. E isso é muito interessante, é uma forma muito mais leve de viver, né? Com certeza, né? Com certeza. Então, e isso tem nesses diferentes povos. Uma experiência sensacional que eu tive ano passado, ano 2019, que eu tive na Bolívia, em agosto, que é o mês de Pachamama, e eu participei de uma cerimônia Pachamama, que lembram muito a puja, só que ela não é feita para pedir autorização, mas todos os anos, em agosto, eles fazem para agradecer a Pachamama, que é a Mãe Terra, né? Então, foi lindíssimo, assim. E o mais interessante é que, normalmente, essas cerimônias são rezadas ou conduzidas nas línguas locais. Então, seja aqui me fugiu o nome na língua indígena aqui dos Incas, seja lá em tibetano, ou seja, a gente não entende nada. Mas é muito intenso, porque daí entra com uma coisa que eu não tinha muito, assim, que eu aprendi a ter, que é o respeito pelo... E tu vê que eles estão imersos naquilo lá, tipo, quando aquilo lá está acontecendo, eles não têm celular, não se tira foto, não se faz, porque tu está vivendo a cerimônia, tu está vivendo aquele momento espiritual. Então, não é a hora de fazer outras coisas. Então, cara, é uma coisa que eu passei a respeitar muito alguém, como eles conseguem, de fato, se entregar àquele momento. Fantástico. Me diz uma coisa, Henrique, teus próximos projetos? Alguma coisa nova por aí? Tem bastante coisa acontecendo, na verdade, sim. Como eu falei, eu comecei a guiar com mais intensidade, então eu precisei organizar isso, então eu estabeleci a Versus Eu Mesmo, que era um blog, virou uma empresa, de fato, então, em que a ideia dessa empresa é propiciar que pessoas subam montanhas também, de diferentes dificuldades, assim, na verdade, eu estabeleci 2 focos, então, tanto pessoas que nunca tiveram uma experiência com montanha, que têm vontade de subir, então a gente faz toda a preparação desde aqui do Brasil, porque é um esporte caro, então eu ajudo a gente a otimizar esse custo de equipamentos e tudo, e como foco em montanhas fora do circuito comercial, assim, pessoas que querem fazer com mais autonomia, mas que não tem tempo de estar organizando e tal. Então eu organizo e a gente vive isso juntos. O próprio projeto 14.000 continua em andamento. Aí, se tudo der certo, em setembro eu vou para o Dhaulagiri, que é a 7ª montanha mais alta do mundo, uma montanha que só um brasileiro escalou. E tem um livro nascendo, que é eu gosto muito de escrever, não por acaso, e eu sempre faço um diário. Eu acho que eu contar a história agora é muito diferente da gente pegar o diário contando o que eu estava sentindo na hora, no momento. Então, tá para sair um diário ilustrado, um diário fotográfico. Então, vou transcrever o diário e ilustrar com fotos a expedição do Everest, e mais para frente a ideia é que isso aconteça com todas as expedições do 14.000. Fantástico, mais uma vez. Henrique, se alguém quiser entrar em contato contigo para saber dessas expedições guiadas, ou mesmo assim para oferecer patrocínio, quem sabe, né? Como é que faz? Pode entrar em contato comigo, tanto
pelo nosso site, que é www.versuseumesmo.com, ou pelo meu Instagram, que é Frank_Henrique, ou se digitar Henrique Frank, é o primeiro que aparece no sistema de busca, ou pelo meu próprio WhatsApp, que é o CE55 8137 40 49. Então, são os principais formas de entrar, que principalmente tanto no site como no Instagram. Se eu não responder, alguém da minha equipe responde, mas normalmente vai entrar em contato comigo. Esse teu WhatsApp, entre o 55 e o 8, tem o 51, né? Não. Não? Não, o 55 é que eu sou de Santa Rosa e eu continuo sendo de lá. Tá. Então, o 55... Eu pensei que o 55 era do Brasil. Não, tá. Não. Tá. É que também é 55 lá, então... Tá. Muito bem. Alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostarias ainda de contar para nós? Nossa, tu falou um monte, assim, ó. Eu gosto de... É legal essas conversas conduzidas, porque é legal de sanar as curiosidades e debater o que as pessoas têm vontade de saber. Então, mas eu acho que a gente conseguiu explorar uma gama bem grande, assim, de coisas. Acho que eu teria dificuldade em trazer um tema específico, assim, que a gente não falou. Muito bem. Então, Henrique, nós agradecemos muito a tua presença hoje aqui no Conversando com o Rotary, compartilhando conosco as tuas vivências. Te desejamos boa sorte nos teus empreendimentos e estamos aqui à disposição para os teus próximos relatos. Valeu, Susana. Eu que agradeço. Foi um prazer poder compartilhar um pouco dessa história. E se eu... Acho que é aquele negócio, se eu conseguir inspirar uma pessoa a viver uma experiência assim, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Muito bem. Então, um abraço e até.